Pronto, voltamos. Vamos esperar o pessoal entrar aí, Cildinho, que eles não entraram ainda. Isso, estão entrando de volta. Agora eu acho que parou de vibrar, pessoal. É que a gente é novo nessa Cidinha. A gente é novo nos ao vivos aqui. E aí já deu certo, agora deu certo. Podemos começar? Agora sim, pode começar. Então tá. Então, pensei como começar, né? Acho que começar explicando um pouquinho como é que a gente se entende ou entende o nosso mapa a partir da astrologia, e daí a gente fala um pouquinho de 2020, o que tem, como que está o céu do momento, como a gente fala. Então, para a gente pensar astrologicamente, a gente precisa ter primeiro a data que a gente nasceu. Por quê? Porque o mês representa o nosso signo solar, porque o Sol ele fica um mês em cada signo. Como são 12 meses, né? 12 signos. Então, que nem eu nasci no dia 28 de maio, né? Maio, então naquele momento o Sol estava em Gêmeos, sou geminiana. A Lua, o que a Lua representa? O dia que a gente nasceu representa o nosso signo lunar. Né? A Lua, então, tem a ver com o dia que a gente nasceu. A Lua, ela fica 2 dias e meio em cada signo. Ela é muito rápida. Né? O Sol e a Lua são, como a gente diz, são astros luminosos muito rápidos. Qual a diferença entre o Sol e a Lua? O signo solar tem a ver com como a gente é, como a gente age, o nosso jeito de ser, de agir. E a Lua tem a ver com o nosso jeito de sentir as coisas. Né? O ascendente é o signo que estava no céu exatamente, como a gente diz, no meio do mapa existe um eixo angular que dá, ou o eixo do horizonte, que dá exatamente ali onde o Sol nasce, que é o ascendente, que está dentro da casa 1, né? Que é a casa do quê? Do eu, da personalidade. Né? E falando das casas, para a gente tentar entender, existem 12 casas astrológicas. Essas casas são como se fossem portais da nossa vida, né? A casa 1 é a casa do eu, da personalidade, né? A casa 1, ela tem muita energia de Áries, porque o primeiro signo do zodíaco é Áries. A casa 2 é a casa de Touro, né? Então está vinculada com a energia de Touro. A gente diz que é a casa do dinheiro, da posse que a gente ganha com o nosso trabalho. A casa 3 é a casa justamente de Gêmeos, né, da energia de Gêmeos, que tem a ver com o quê? Tem a ver com a comunicação, com o relacionamento com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, né, tem a ver com as nossas pequenas viagens, tem a ver com o aprendizado, como que a gente aprende. A casa 4 é a casa natural de Câncer, que é uma casa que tem a ver com o quê? Com a família, com o lar. A casa 5 é a casa natural de Leão, que é a casa da criatividade, dos filhos, do amor, como a gente diz, porque tem muita relação aí com a energia de Leão. A casa 6 é a casa natural de Virgem, que tem a ver com a saúde, com o corpo, né? Tem a ver com as nossas rotinas do trabalho e as nossas rotinas da vida. A casa 7 é a casa de Libra, da energia de Libra. Então tem a ver com o quê? Com casamento, com relacionamento, com a sociedade. A casa 8 é a casa natural de Escorpião. Tem a ver com a transformação, tem a ver com a ressignificação, com a alma. É uma casa intensa, profunda. A casa 9 é a casa natural de Sagitário, né? É a casa que a gente diz assim, da fé, né? A casa dos grandes estudos, a casa das grandes viagens, né? A casa da filosofia, da justiça. A casa 10 é a casa natural de Capricórnio. Tem muito aí a energia de Capricórnio, né? É a casa do trabalho, da carreira, da nossa imagem pública. E também é na cúspide da casa 10, como a gente chama, que fica aí o nosso meio-céu, né? Que é o ponto mais alto do mapa na hora que a gente nasce, aquele sol do meio-dia,
que tem muito a ver aí com a nossa carreira, com a nossa imagem no mundo. A casa 11 é a casa natural de Aquário. Então é uma casa, né, que tem a ver com os amigos, que tem a ver com os grandes projetos, com a colaboração, com a cooperação. E a casa 12, que é a casa natural de Peixes, né, que tem a energia de Peixes, tem a ver então com a espiritualidade, com a nossa evolução espiritual, com a nossa evolução pessoal, tem a ver com os nossos karmas, como que a gente vive eles, né? Falei um pouquinho das casas, só para a gente entender o contexto da astrologia está muito ligado então às casas astrológicas, aos planetas, que eu falei um pouquinho da Lua, do Sol, né? Mas a gente também tem Mercúrio, né, que rege Gêmeos e que rege Virgem, que é o planeta que tem muito a ver com a questão da aprendizagem, da movimentação, né, da comunicação. Daí a gente tem Vênus, que é o planeta que rege Touro e que rege Libra, né, que tem muito a ver com a questão da afetividade, de como que a gente, das coisas que a gente gosta, das coisas bonitas, como a gente diz. Vênus tem muito a ver com isso, com amor, com conquista, né? Marte, que é o planeta que rege Áries e que rege Escorpião, né? Escorpião, pela astrologia antiga, né? Depois do século XIX, Plutão também passou a reger, é co-regente aí junto com Marte de Escorpião, e Marte tem muito a ver com a questão assim, da nossa forma de lutar, de conquistar, de ir buscar aí as nossas conquistas e possibilidades no mundo, né? Daí a gente tem Júpiter, né? Até então os planetas que a gente estava falando, Vênus, Mercúrio e Marte, são planetas pessoais, como a gente diz. Por quê? Porque eles são planetas mais rápidos, né? São pessoais e muito ligados à questão da nossa consciência, né? Daí temos os planetas coletivos, começando, que são planetas que se movimentam de forma mais lenta, né? Temos Júpiter, né? Que Júpiter rege Sagitário e rege Peixes pela astrologia antiga. Hoje Peixes também tem a regência de Netuno, né? Júpiter tem muito a ver com a expansão, com a fé, com o otimismo, né? Temos Saturno, né? Que é a gente diz que é o senhor dos tempos, né? É o planeta que rege Capricórnio e que rege também Aquário pela astrologia antiga. Hoje Aquário também é regido por Urano, mas Saturno ele traz muito essa questão assim da estrutura, da disciplina, da seriedade, né? Temos ainda, além de Saturno, planetas lentos, Urano, que nem eu comentei antes, que rege hoje Aquário. Urano tem muito a ver com mudança, né? Tem muito a ver com inovação, com esse tempo contemporâneo que a gente vive, e ao mesmo tempo ele é como se a gente não tivesse controle sobre ele, né? Ele tem a ver com mudanças e ele é imprevisível, né? Daí a gente tem Netuno, né, que é o planeta hoje que tem a regência de Peixes. Ele está muito ligado com a questão da espiritualidade, da sensibilidade, da intuição, né, do sonho, da imaginação. E temos Plutão, que é o planeta que desde aí do século XIX rege Escorpião, e ele é um planeta também que tem muito a ver com a questão do poder, da força, né, de uma força do inconsciente, da alma aí, né? Então, falar um pouquinho desses planetas para a gente entender o contexto desse novo ano astrológico que a gente está vivendo, né? Então, para começar, os planetas lentos, e que a gente diz assim que são muito poderosos, estão nesse momento em Capricórnio,
né, que é um signo de terra. Acho que também legal falar um pouquinho dos 4 elementos que a gente tem na natureza. O fogo, a terra, o ar e a água. Né? São 4 elementos. Como são 12 signos, os signos eles são divididos entre esses elementos. Né? Então a gente tem aí signos de fogo, que a gente diz que são aqueles que iniciam as coisas, que tem muito ímpeto, a coragem, né? do início, a energia, tem muita energia esses signos. Então é Áries, Leão e Sagitário, 3 signos de fogo. Né? Os signos de terra, né, que são signos mais do concreto, né, da estrutura, né, mais pé no chão, como a gente fala, por quê? Porque estão ligados à questão da terra. Né? Então a gente tem aí Touro, né, que rege a casa 2, né, que é a casa do dinheiro que a gente ganha com o nosso trabalho, né, muito concreto isso, né? Virgem, que é o dono da casa 6, como a gente disse, ou que empresta energia para a casa 6, que é da rotina do nosso trabalho, do nosso corpo, da saúde, que também é de algo concreto. Né? E o terceiro signo de terra, que é Capricórnio, que é o que empresta energia para a casa 10, que tem tudo a ver com concreto, né? Enquanto carreira, trabalho, imagem pública, né? São as 3 casas astrológicas que estão diretamente ligadas à questão do trabalho e do concreto, né? Que são dos signos de terra. Daí a gente tem os signos de ar, né? Que são signos que estão mais ligados à questão do quê? Da intelectualidade, da razão, do pensamento, né? E a gente tem aí Gêmeos, né, que é regido por Mercúrio, que tem muito aí a questão da energia da comunicação, a energia também da movimentação, do relacionamento. Libra, que é outro signo de relacionamento, né, tanto que a energia da casa 7, que é a casa do relacionamento, é a casa de Libra, né, outro signo de ar. E o terceiro signo de ar, que é Aquário, né, que também é um signo de ar, que também tem muito a ver com essa questão da intelectualidade, da inovação, né, de pensamentos originais, excêntricos, como a gente fala. E os signos de água, né, são os signos que estão mais ligados à questão do que? Do sentimento, né, por quê? Porque vem no mundo a partir do sentimento. Né, do sentimento, da emoção, o vínculo com as pessoas é muito mais emocional. Que são os signos de Câncer, né, que é regido pela Lua, né, que é o dono da casa 4, que é o lar, a família. Né, o signo de Escorpião, né, que tem a ver também com a questão do profundo, do intenso, da alma. E o signo de Peixes, né, que tem muito a ver também com a questão da sensibilidade, da espiritualidade, da intuição, né? Então, a gente entendendo os elementos, a gente consegue entender um pouquinho o contexto do que a gente está vivendo neste novo ano astrológico. Porque a gente tem aí como o regente do ano, como a gente diz, a energia de Capricórnio, né? Que é uma energia de terra, de concreto, de pé no chão, como a gente diz. Né? E o Capricórnio, como ele é regido por Saturno, ele traz muito isso da seriedade, da maturidade, da disciplina. Né? Então, assim, é um ano que vai ser muito trabalhoso. Né? Ou seja, as pessoas, a gente precisa saber primeiro o que a gente quer fazer. E daí fazer isso de que forma? Com muita seriedade, né? Com muito comprometimento, com muita maturidade. A gente diz que o Capricórnio não combina muito com indecisão, incerteza, ou como a gente fala na astrologia, corpo mole. Por quê? Porque o Capricórnio ele é muito do que é estruturado. Né? Então, este ano, a energia que a gente tem é de Capricórnio. E para intensificar mais ainda isso, a gente está com 3 planetas lentos em Capricórnio, num signo de terra. Né? Então, assim, o que reforça mais ainda essa questão
do foco, da responsabilidade, né? A gente está ali com Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, né? E agora, quando iniciou o ano astrológico, aí no dia 20 de março, né, que é quando inicia o ano astrológico, porque é o primeiro dia do Sol em Áries, né, que o ano astrológico ele se dá a partir do Sol em Áries, né? Áries se junta aí a esses 3 planetas, né, formando então aí uma conjunção de 4 planetas poderosos no signo de Capricórnio. E isso pede para nós, né, porque como a gente diz assim, Capricórnio, que é a estrutura, é a sociedade, né, é como se pedisse para nós para parar um pouquinho, né, e rever essas estruturas, rever principalmente estruturas sociais, estruturas políticas, do que a gente está vivendo. É como se esses planetas poderosos parassem de alguma forma no mundo para a gente pensar sobre tudo que a gente está vivendo, né? E a gente vai viver aí nos próximos meses, né, momentos muito de revisitar valores, revisitar crenças, né, tentar entender aí o que precisa ser mudado, o que precisa ser aprendido, né? Então, assim, e de que forma é isso? Com muita disciplina, com muita seriedade, né? Então a gente chegou num ponto assim que o que a gente está vivendo é que cada um tem que ser responsável, né, pelo todo que a gente precisa, né? E a gente também tem um outro planeta lento num signo de terra, que é Urano, que está no signo de Touro, né? E lembra que Touro tem a ver com o dinheiro que a gente ganha com o nosso trabalho? E lembra que eu falei que Urano é imprevisibilidade, é algo que a gente não consegue prever, né? Então, assim, vai ficar 7 anos, né, em Touro. E Urano, ele rege quem? Aquário. E acho que todo mundo já ouviu falar, né, da era de Aquário, né? E o que é essa era de Aquário? É uma era que o mundo precisa de mais colaboração, cooperação, que a gente tem que a cada dia mais pensar em como compor com o outro e juntos buscar soluções que sejam mais solidárias, mais cooperativas, mais colaborativas, né? A provocação de Urano é essa, e num signo de terra, né, que é o signo do dinheiro. Então, assim, precisamos pensar outros formatos de talvez a gente conseguir viver, né, ter uma situação financeira. Deu, voltou. É que deu uma pausa, agora voltou. Então tá. E Saturno também vai entrar, vai já logo entrando aí em Aquário, que ele também é corregente de Aquário, né? Mas logo ele vai ficar retrógrado de novo, vai ficar um tempo em Aquário, fica retrógrado e lá no final do ano entra em Aquário para ficar 3 anos aí, né? E essa entrada de Saturno em Aquário é novamente um convite para a gente pensar, né? Lembra que Saturno tem a ver com disciplina, responsabilidade, sistematização? É como se fosse um convite para a gente tentar sistematizar de forma muito séria, muito responsável, outros modelos de economia. Economias mais criativas, mais colaborativas, né? É o Saturno aí entrando, né, em Aquário, que tem muito a ver com esse momento, com essa era de Aquário, né? Eu acho que a gente também podia abrir, se alguém quer fazer algum tipo de pergunta e a gente interagindo, para não ficar só falando. Sim. falando. O pessoal tá interagindo aqui bastante com palmas, carinhas, né, curtidas. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta aí, podem ir fazendo. Que a gente daí tenta ir conversando. Sim, a partir das dúvidas, né? Uma coisa muito importante sobre o momento também, né? É como que a gente se conecta ou como que a gente entende o nosso contexto, né, dentro desse momento. A gente olha para o nosso mapa natal e tenta entender aonde que Capricórnio está. Lembra que eu falei das casas astrológicas, que são 12 casas astrológicas?
Então a gente tenta entender assim, o meu Capricórnio está lá na casa 5, que é a casa do quê? Da criatividade, dos filhos, do amor, do lazer, né? Então se Capricórnio está lá, é uma das áreas da vida aí que eu tenho que dar atenção nesse ano de Capricórnio, né? É onde eu tenho coisas para aprender, para ressignificar, para tentar mudar, né? Se uma pessoa tem Capricórnio aí na casa da espiritualidade, que é a casa 12, é um ano de interiorização, de tentar a busca da evolução pessoal, né? Então é um ano muito bom para quê? Para meditar, né? Para fazer yoga, para tentar se interiorizar, se reforçar a partir dessa área, né? Outra pessoa tem Capricórnio na casa 10, que é a casa do trabalho. Então, assim, tentar entender dentro do contexto do trabalho, né, o que pode ser ressignificado, o que pode ser melhorado, o que teria para aprender nesse contexto. A Adri Klaas botou aqui Capricórnio na casa 10, acho que era isso que ela... pontinhos. Ela tem Capricórnio na casa 10. É Capricórnio na casa dele, como a gente diz, né? Então, assim, isso faz que o desafio se dá muito através do trabalho, da carreira, né? De que forma que ela pode melhorar a carreira dela através de cursos ou de busca de mais conhecimento, né? Então, assim, é a área da vida que ela pode se dedicar nesse ano. O William perguntou, como descubro minha casa? É fazendo mapa astral, né? Através do mapa tu consegue entender aonde que tu tá Capricórnio, né? Porque ele pode... Lembra que eu falei que existem 12 casas astrológicas, como se cada uma das casas fosse uma área da nossa vida. Daí a gente entendendo onde está Capricórnio, a gente entende assim, essa é a área da vida que eu tenho que dar um pouquinho de atenção neste ano. A Cida, a Gabi Xavier pergunta, Cida, na visão astrológica, você acha que essa situação mundial era prevista junto com o novo ano astrológico? Olha, muitos astrólogos que eu sigo e que, assim, eu considero muito, né, porque a astrologia é um conhecimento que vai passando a gente diz assim, que vai passando de uma geração para outra geração, né? E muitos que eu sigo já há mais de um ano vêm falando deste grande momento. Não sabia se exatamente o que ia acontecer, mas que alguma coisa ia acontecer, astrologicamente era previsto que alguma coisa aconteceria, né? Sim. A Vânia pergunta, Sol em Capricórnio na casa 1, é isso? Pode ser? Pode ser. Sol em Capricórnio na casa 1, o ascendente dela também é Capricórnio? Ela é muito capricorniana, então, né? Muito responsável, né? Traz muito aí esses aspectos de Capricórnio, né? De seriedade, responsabilidade. São aquelas pessoas que trabalham duro, como a gente diz, né? Assim, buscando seus objetivos, né? Como eu falei antes, como o Capricórnio como tem a ver com a estrutura, né? Então tem muito a ver com isso, né? Sim. Podem perguntar, pessoal. Acho que o pessoal quer saber bastante do momento agora, assim, né? Do novo ano, realmente, A Letícia perguntou, linkando com esse momento que estamos vivendo, qual é a sugestão de ações, pensamentos e atitudes para que possamos solidificar a força da astrologia para que possamos enfrentar a situação atual? Letícia, eu acho assim, que primeiro a gente tem que manter a calma, né? Porque é um momento que tudo isso que está acontecendo pede muito da gente ressignificar atitudes, da gente aprender com esse momento, né? Então eu acredito assim, manter a calma, né? E eu acho também assim, o que está, lógico, né? Nas redes sociais, na TV,
tá todo mundo só falando disso, né? Mas também tem um pequeno movimento de pessoas que estão trazendo o quê? Compartilhando, né? Olha quantas pessoas compartilhando. Hoje mesmo que vai acontecer depois aqui, né? Uma meditação online que a gente possa fazer na casa da gente e tentar se interiorizar. Então, assim, tenho visto muito isso, das pessoas compartilhando o que sabem, contribuindo com o que pode. Eu acho que talvez a gente nunca tenha vivido um momento assim, né? Que a gente está tão isolado, mas ao mesmo tempo está tão junto, né? Sim, e muitas vezes, né, Cida, até a gente acha às vezes que o que eu sei todo mundo sabe, mas não, né, o conhecimento sempre pode ser compartilhado, então se tem algo que vai deixar o outro se sentir melhor, mais feliz nesse momento que está gerando muito medo, angústia, aflição, tudo é válido, né, pessoal, até compartilhar notícias boas, né, ao invés de compartilhar, né, tanta coisa triste por aí que é compartilhada, compartilhar também as notícias boas de cura, de tudo, né, que acontece. E isso também ali de Urano em Touro, né, que Urano é a modernidade, em Touro, né, que é a economia, tem muito a ver, assim, esse novo tempo, vão aparecer muitos negócios online, delivery, ou seja, esse momento que a gente está vivendo, ele também vai impulsionar novas soluções que as pessoas vão pensar a partir do coletivo, a partir das dificuldades que elas têm, né? Então, assim, podem surgir aí novos negócios, novas possibilidades. A Gabi pergunta, o horário de nascimento, o que influencia em cada signo? Por que na astrologia se fala do horário, né, do nascimento? O horário é super importante, porque lembra que eu falei, o mês que a gente nasce tem a ver com o nosso signo solar. O dia com a lua. E o horário, ele define as casas aonde que cada signo vai estar, ou cada planeta vai estar, e decide o nosso ascendente, que é muito importante. É pelo horário que a gente descobre o nosso ascendente. Mas que daí também a gente consegue descobrir assim, onde que está o sol da pessoa, onde que está a lua da pessoa, em que casa, né? Então, um exemplo. Quem nasce, lógico, tem que ver o local onde nasceu, eu estou falando de uma coisa aproximada. Quem nasce aí entre 11 e 1h da tarde, o Sol provavelmente está entre a casa 10 e a casa 9. Então, quer dizer assim, é uma pessoa que pode viajar bastante, né, gostar de filosofia, como é que eu vou te dizer? Se o Sol está na casa 10, a energia, o brilho da pessoa para o trabalho é muito grande. E isso a gente descobre em função de quê? Da hora de nascimento. Então a hora de nascimento é bem importante. A Gabi disse, eu nasci dentro desse horário. E é por isso que é importante fazer um mapa astral, porque daí tem informação completa, né? Que nem aqui tu tá falando de forma geral, porque tem muita gente aqui, e todo mundo, né, que tá na live, cada um de um signo, enfim, então... De um horário, O bom é marcar o seu mapa astral individual, porque daí a Cilda consegue fazer todo direitinho, individualmente pra você. Perguntaram aqui, o que significa ascendente? O ascendente... ele compõe junto com o signo solar muito do que a gente é, da nossa personalidade. A gente diz assim, é como se o Sol fosse o nome e o ascendente o sobrenome da pessoa, né? Então, assim, o Sol e o ascendente, eles nos compõem, né? Então, assim, o ascendente é algo muito importante. Até se a pessoa tem muitos planetas no ascendente... às vezes ele é mais o ascendente do que o signo solar, né? Um exemplo, né? Não é o meu caso, mas eu sou geminiana, né? Eu tenho o Sol e Mercúrio em Gêmeos, né? Por quê? Porque Mercúrio e Vênus, eles estão sempre muito perto do Sol, vocês podem cuidar, ou tá na mesma casa, Mercúrio uma casa antes e uma depois, Vênus no máximo 2 antes ou 2 depois. Né? Mas a Lua pode estar longe, os outros planetas também. Se eu tenho vários planetas no meu ascendente, meu ascendente é Virgem, né? Se eu tenho vários planetas
lá junto de Virgem, talvez eu seja mais virginiana às vezes do que geminiana, do que o próprio signo, né? Do que o próprio signo. Por isso muitas pessoas às vezes dizem, eu sou do signo, mas eu não tenho nada dele. Então é o ascendente, que legal. Ó, a Simone Iser pergunta, ascendente em Sagitário, quais as minhas características? Eu não sei também se de repente as perguntas individuais a gente coloca depois ou tu acha que... Mas pode responder, né, da Simone. Isso. E daí, pessoal, quem quiser fazer pergunta depois sobre o seu signo, de repente de forma individual, a gente vai deixar um link aqui nos stories e daí vocês colocam que a Cidinha responde. Isso. Depois, cada um, todo mundo, coloquem, tá? Não deixem de perguntar ali daí nos stories. Mas pode responder então da Simone, que é ascendente de Sagitário, quais minhas características. E aí depois a gente continua falando sobre o momento atual. Simone, né? É tão difícil de falar olhando só para o ascendente, né? Porque tem que ver teu Sol, tem que ver se tu tem mais planetas em Sagitário, né? Mas eu posso falar um pouquinho da energia de Sagitário, né? Sagitário gosta muito de quê? De liberdade, de independência, né? A gente diz assim, de buscar conhecimento, né? Por isso que a gente fala, a casa de Sagitário é a casa 9, que é a casa das grandes viagens, que é a casa dos grandes estudos, né, da filosofia, porque o sagitariano normalmente gosta muito de viajar, de liberdade, de buscar conhecimento, né, um pouquinho disso, mas sem saber também a tua lua, o resto do mapa é muito difícil de falar, porque fica uma coisa muito isolada daí, né. Uhum. Podem perguntar, pessoal. Quem tiver mais dúvidas... Acho que o pessoal estava bem interessado realmente no momento, né, do novo ano astrológico, né, e o que ele realmente está influenciando nesse momento na nossa vida, né, de cada signo, principalmente por essa função, né, do coronavírus. Então tá todo mundo, tem gente que não está sabendo lidar com a situação, né? E cada signo acho que tem sua particularidade, cada pessoa reage de uma forma diferente. E eu acho que o signo ele reflete muito nisso, né? E o ascendente, como a gente falou recém também. Mas eu acho nesse dia que o mais importante é as pessoas olharem para dentro, né? Nesse momento. Porque também tem a ver com os elementos, por isso que eu tentei explicar um pouquinho dos elementos, né? Porque assim, se no meu mapa eu tenho muito fogo, a minha forma de interagir com o mundo pode ser mais impetuosa, pode ser mais energética, né? Com muita energia para fazer as coisas, né? Às vezes eu penso pouco e já saio fazendo, né? Então talvez nesse momento eu tenho que parar um pouquinho mais, né? Pensar um pouco, refletir como que eu vou agir, né? Se no meu mapa eu tenho muito elemento terra, então assim, eu sou muito pé no chão, né? Então assim, eu vou pensar bastante antes de fazer as coisas, né? Eu uso mais a questão da concretude de uma forma muito objetiva, né? Sim. Se eu tenho mais elemento ar, então assim, eu sou uma pessoa muito mais razão, pensamento, relacionamento, né? Eu interajo muito com as pessoas, que nem o ar, né? O ar ele entra em qualquer lugar, né? E se eu sou mais água, eu sou muito mais sentimento, né? Mas aqui também eu estou falando dos elementos isolados, porque a gente diz, eu posso ser ar e água, né? Se eu tenho muito ar e muita água no meu mapa, é importante eu entender que em alguns momentos eu vou ter até uma briga interna. E agora? Eu vou pelo pensamento, pela razão, ou eu vou pelo sentimento? Como que isso se dá? Né? Então, assim, é importante a gente se conhecer e tentar, nesse momento, ter um equilíbrio de como lidar com tudo isso, né? O Arthur pergunta, o fato de alguns planetas ficarem retrógrados após a conjunção, o que significa para nós? Quando a gente diz que o planeta está retrógrado, né? Isso. O planeta retrógrado, na verdade, se tu olhar para o céu, não existe a retrogradação. É mais uma questão óptica nossa, né? Mas, assim, a retrogradação é como se a gente... Sabe quando a gente para o carro e a gente dá uma ré? Para que a gente dá uma ré? Porque a gente quer arrumar o carro de alguma forma, né? Repensar. Então, a retrogradação é uma forma da gente... Mercúrio retrógrado. A gente repensar coisas que a gente falou, como falou, por que falou, né?
Então, Sim, assim, se foi da forma que a gente queria falar, né? da forma que a gente queria falar. Como a pessoa às vezes também entendeu e captou, porque às vezes a gente fala uma coisa achando que a pessoa entendeu de uma forma e a pessoa escuta de outra de acordo com ela, até o signo dela, né? De acordo com a personalidade dela, né? Personalidade. E também assim, ó, como a gente está falando agora, isso que eu comentei, em Capricórnio, os planetas que estão lá são planetas coletivos. Lembra que eu falei? Planetas individuais, Marte, Vênus e Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão são planetas coletivos. E quais são os planetas que estão em Capricórnio, que é a estrutura? Os planetas coletivos. Então, o que quer dizer? Que nesse momento a gente tem que repensar estruturas coletivas, movimentos coletivos, né? Então, tem muito a ver com isso, né? Repensar, olhar para dentro, eu acho que é o que o momento pede, né? É o momento de despertar, é o momento de... Enquanto a gente está aí em casa, né? Podendo relaxar, a gente sempre pede tanto... Queria ficar em casa e agora a gente está podendo ficar em casa bastante. Então, usar esse momento justamente para o despertar, né? Tu sabe que tem um astrólogo que eu gosto bastante, que é o Newton Schultz, e ele disse que ele fez uma analogia desse momento, né, com a humanidade. Ele comentou assim, que a gente passa o tempo inteiro só no celular, né, só nas redes sociais, só a gente com o celular. Daí quando o mundo disse, agora tu vai pra casa e fica sozinho, opa, eu não quero mais ficar sozinho, né? Então acho que é pra gente descobrir que a interação, que o outro também é importante, né? Talvez seja uma parada necessária, né? Que a gente tenha que fazer. Com certeza né? Pra todo mundo tá sendo aí, né? Pra principalmente a gente saber como lidar, né? É importante realmente se perguntar. Eu acho que nem tu falou bem o momento dos planetas, né? Como está sendo se perguntar, se olhar para dentro, né? Despertar. Tu falou também que esse novo ano solar ele não é de corpo mole. Então é justamente, eu acho que é isso, né? Um convite para o autoconhecimento mesmo, isso aí. E não é ano de ficar parado, é ano de se mexer. E se mexer às vezes não é fisicamente, né? Às vezes não é só é com as emoções, é com os pensamentos. Porque a gente brinca muito, a gente fala muito na astrologia que o Capricórnio tem a ver com a subida da montanha, né? Então a gente fica pensando, quando a gente vai subir uma montanha, eu que sou escoteira, que a gente faz acampamento e coisa, né? Quando a gente vai com um acampamento, a gente só leva uma mochila. E só o que a gente pode carregar naquela mochila. A gente só leva o que a gente consegue carregar. Né? Então, assim, como é um ano de Capricórnio, é mais ou menos essa analogia. O que a gente vai botar na nossa mochila para subir a montanha de 2020? Né? O que é importante para mim? O que eu quero? Né? E até enquanto foco também. Se a gente for pensar assim, eu quero fazer 10 coisas, mas será que eu consigo fazer 10 coisas bem feitas? Sim. Né? Então eu acho que o convite, quando a gente fala de foco, de responsabilidade, resiliência, para mim são as 3 palavras, eu acho que do ano, né? Foco do que eu realmente quero, né? E como o Capricórnio tem a ver com trabalho, eu acho que também nunca se pensou tanto que valor que tem o meu trabalho, o que eu quero fazer enquanto trabalho, o que eu quero entregar para o mundo enquanto trabalho, né? Então eu acho que tem muito a ver com isso, né? Que foco é esse, né? Que responsabilidade, com o que eu estou me responsabilizando. Né? Bem isso, né? E a resiliência, o que eu preciso transformar, o que eu preciso aprender, né, para me subir a montanha. Né? E subir a montanha tem obstáculos, tem pedras, né? Um tem que puxar não o é outro, fácil. Um tem que ajudar o outro, né? Um tem que ajudar o outro. Isso aí. Acabou a água de um tem que emprestar água para o outro. Então, a assim, solidariedade, né? Eu acho que não vai ser um ano fácil, né? Porque a gente está falando aí de um signo, né? Que é muito até crítico, né? Para quem entrou depois, pessoal, só para entender, é porque esse novo ano astrológico é em Capricórnio, né? Por isso que a Cidinha estava falando dessa forma. E é bem isso, eu acho que nem agora tu falou de levar na mochila, né? É um ano de repensar o que a gente está levando na nossa mochila interior
né? Porque quando a gente vai embora desse mundo, a gente não leva nada, né? Tudo é nos emprestado para a gente se tornar na melhor versão, que nem eu digo. Então, repensar os nossos valores, repensar o que a gente está fazendo na nossa vida, né? Se a gente está sendo solidário com o próximo, solidário também com a gente mesmo, né? Se a gente não está se julgando ou julgando o próximo, né? Pensar de maneira realmente geral, né? Na nossa vida, tanto individual como em conjunto. A Letícia colocou: e mexer e mudar nossa mente muitas vezes é mais desafiador do que o esforço físico. É verdade. É verdade. É isso aí. A Gabi colocou: comparando com o movimento escoteiro, né, Xi, olhando por um todo. Isso aí. Ai, o Arthur colocou: levamos só nossas experiências e o que construímos dentro de nosso coração. E é bem isso. Só isso que a gente leva, né, Cidinha? Só isso. E eu acho que o convite do ano é muito isso, né? E como assim, que nem se a gente for ver, né? Até algumas coisas que estão acontecendo, não querendo tomar partido político, filosófico nenhum. Mas assim, Plutão tem a ver com poder e Saturno com autoridade. O que eu faço com a autoridade e o poder que de uma certa forma eu acho que eu tenho ou que alguém me deu, né? Eu acho que esse é o grande questionamento deste momento, né? Se a gente está usando o nosso poder para o bem, né? Para o outro, para o coletivo. Poder da vida, né? O poder da vida, né? Então, assim, é um momento de realmente de ficar em casa um pouquinho, repensar, né? E tentar entender o nosso papel aí, né? Sim, e entender que a gente pode, né? Pode muito. Individual, mas também coletivo muito mais, né? Se ajudando na solidariedade, no amor ao próximo. E justamente eu acho que no pensamento, principalmente, né, no pensamento positivo, porque o pensamento positivo, né, a fé move montanhas, move tudo, então é bem importante. Que nem os planetas, né? Tudo aí, energia. E o universo é muito sábio, né? Porque assim, eu penso, né? Saturno ficou 3 anos em Capricórnio, que tem a ver com responsabilidade. E Capricórnio também tem a ver, né? Esses de Oli com a questão do karma. E da colheita. É como se a gente, se fosse o momento agora da gente colher o que a gente plantou, né? Então, assim, muito isso do Capricórnio, né? Que a gente... Né, que tem muito a ver com isso, né? Porque às vezes a gente também pensa, né? O que eu estou colhendo? Talvez seja o que eu estou plantando, né? Então, assim, muito disso aí. E Saturno sai de Capricórnio e entra em Aquário, né? Que é um signo que nos convida para a liberdade, para a independência, para a originalidade, né? Esqueci de comentar também que a Lua, quando deu o ano astrológico, a Lua estava em Aquário, né? Então, assim, o momento também pede mudança, né? Porque a Lua é o nosso sentido, o nosso sentimento. Nós estamos sentindo que alguma coisa tem que mudar, que alguma coisa nova tem que acontecer, né? E também a Lua representa muito a mulher, a mãe na astrologia, né? E a Lua em Aquário também podemos ter aí nesse ano muitas mulheres ocupando espaços importantes, fazendo movimentos importantes, né? Tinha esquecido de comentar. Sim. É que nem tu falou, a gente colhe o que a gente planta, né? Eu acho que isso é muito importante no sentido também de pensar o que a gente está plantando em si com a natureza, o homem, né? Que ele está cuidando da natureza da forma adequada, né? Está cuidando do próximo da forma adequada, porque às vezes a gente vive tanto no automático, da casa para o trabalho, da casa para o trabalho, começa aí já, né? Que a gente nem presta atenção às vezes no que está fazendo no meio desse percurso, que eu nem brinco, né? No sentido de forma geral mesmo, né? Com a natureza, com os animais, a poluição, tudo, né? Enfim, a alimentação. Além das nossas ações com o próximo e com a gente mesmo, como eu disse antes. E isso tudo que tu está comentando tem muito a ver com o que eu falei do elemento terra, né? Por quê? Porque o elemento terra tem a ver com a natureza, né? Todo Capricórnio e Virgem, né? Até assim, se a gente for olhar astrologicamente, o único signo que é representado por uma mulher na astrologia é Virgem, que é um signo de terra, né?
e é a deusa Astrid, que é a deusa da natureza, né? Oh. Então, assim, tudo... Então tem tudo a ver, né? Com o momento também. Tudo a ver. Por isso que o virginiano, a gente diz assim, que ele... eu não gosto muito de ressaltar nada que não seja positivo nos signos, né? Sim. Mas algumas pessoas dizem assim, o virginiano é super perfeccionista, né? Sim, ele é detalhista, ele é cuidadoso, que tem a ver com a natureza, né? Que tem a ver com a mãe, com a mulher, né? Que cuida. Ai, que joia. Sim. A Gabi pediu, Cida, fala do ano do sol. Na verdade, este ano também a gente diz que é de Capricórnio, que o Sol também vai estar bem importante, né? O ano do Sol também tem a ver com o brilho, né? A gente diz assim, é um ano que por ser do Sol parece ser mais fácil do que o ano que terminou, que era um ano de Marte, de luta, como a gente diz, né? Porque Marte representa isso. Mas o ano do Sol, a gente diz assim, que é onde que o Sol está, ele brilha, mas ele também mostra quem tu é, né? Uhum. O Sol, ele tem esses dois contextos, né? De que, digamos assim, quando a pessoa, é como se a pessoa estivesse na frente de um refletor, ela vai se mostrar quem ela é. Né? Isso tem muito a ver com o momento também. Com o momento também, né? E o Sol, assim, é muita energia, muita luz, é muito calor, né? Eu particularmente gosto muito do Sol, né? Eu também adoro. Eu também. E só para lembrar, pessoal, que o Sol mata o coronavírus. Né? O calor dele, né? Então, se exponham ao Sol. E além de produzir vitamina, né? Ajuda para energizar, ajuda a matar ele também. Ajuda em várias coisas, né? Então, bem isso. Perguntas, pessoal? Alguém tem pergunta mais de forma geral? Alguma coisa? Todo mundo tá aí tão quietinho, prestando atenção. A Gá botou também amo. Tu queria falar do... Não, é que no fim eu expliquei sem mostrar, né? Sim. E como aquele momento. Virgem, eu tinha que mostrar, né? Porque o virginiano tem que ser. Sim. Mas eu trouxe um desenho, mas acho que eu consegui falar sem precisar usar o recurso, assim. Né? Sim. Ó, a Simone colocou, amo o Sol e a Lua, os dois, né? Eu acho que eles interferem muito na nossa energia, muito. Totalmente. Totalmente. E tu sabe que é bem importante a gente entender eles no mapa, porque que nem assim, ó, se eu tenho o Sol em água, né, um exemplo, né, um signo de água, peixes, e eu tenho a minha Lua em fogo, um exemplo, em Áries, né, eu tenho que me entender, eu tenho que entender isso, porque o meu agir é de um jeito e o meu sentir é de outro. Nossa, dá um nó. Dá um nó. Né? Então, assim, importante eu entender, né? Porque, na verdade, a gente diz na astrologia que é como se fosse uma trina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Sim. Então, o Pai, a Mãe e o Filho, né? O Pai é o Sol, a Mãe é a Lua e o Ascendente é o Filho, né? Que é o que surge daquele Pai e daquela Mãe, né? Então, bem importante a gente entender, né? Como é que se dá o equilíbrio entre eles, né? Se eu tenho um Sol em água e tenho uma Lua em terra, existe uma conexão, porque a água rega a terra, né? Ela rega a terra. Agora, se eu tenho fogo com terra, né? Sim. São elementos que não se conectam tanto, né? Porque o fogo é mais o ímpeto, né? A coragem, e a terra é mais o pé no chão. Daí o que eu faço, né? Então é importante eu entender os elementos para mim entender, né? Sim, e lembrando aqui, né, que, claro, a nossa ideia aqui dessa live não é vender, não é a venda em si, né, é esclarecimento, para ajudar em autoconhecimento, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está passando, né, de despertar.
Mas para vocês entenderem de uma forma geral, né, para quem entrou depois também, o mapa astral ele justamente é uma ferramenta que a gente tem da astrologia, de autoconhecimento, onde daí a Silda faz personalizado para você e você vai conseguir entender quais são, né, as suas maiores dificuldades, né, de personalidade, quais são, né, o lado bom em si, né, o outro lado, e saber como lidar com isso, né? O mapa é uma ferramenta muito boa para isso, né, Silda? Então, nesse momento aí, quem até ela faz online, acho, né? Tu faz Sim, online. Se alguém precisar, estiver passando por esse momento difícil aí, não estiver sabendo lidar com a situação, principalmente, né? Sozinho, precisar de uma ajuda, contem conosco e contem com a Silda também nesse caminho lá, o Insta dela, vou deixar aqui embaixo, é a Sabedoria da Lua, né? Ó, a Adri colocou, sou ariana tripla, com Sol, Lua ascendente. Nossa, é a Adriana? Uhum. Adriana. Então tu é muito fogo. Ela botou fogo, fogo, fogo. E a Mi colocou, e é verdade que esse ano, por ser o ano do Sol, irão ocorrer muitas catástrofes naturais, terremotos e etc? Mas isso não está muito atrelado, não tanto ao Sol, e sim a esses planetas tão poderosos num signo de Terra, né? Da Terra, o Plutão, que é a transformação, né? Saturno, que é o poder, né? Saturno que tem a ver com a disciplina, com a autoridade, Júpiter, né? Então, assim, os planetas poderosos estão num signo de Terra, né? E a Terra é o que a gente está fazendo com essa Terra também, né? Então, é um pouco disso, né? Sim. Geralmente, né, as catástrofes justamente fazem a gente pensar no que a gente está fazendo com a natureza, como a gente falou antes, porque toda ação gera uma reação. Então, acredito muito, não sei se tu acredita também, né, Silda? Acho que sim, que justamente o ser humano, quando começam a acontecer essas coisas, vírus, enfim, terremotos, né, tudo isso, geralmente né, o que o ser humano está fazendo com a natureza que foi nos dada límpida, cristalina, né, viva. Enfim, né, como a gente está tratando isso, essa bênção que Deus nos deu, que é a natureza, de uma forma geral, avaliar isso, né? Porque quando acontece, geralmente é tarde demais, aí já aconteceu, né? Então o ser humano às vezes deixa acontecer, como se o pai fosse lá, sacudisse uma vez, sacudisse duas, sacudisse três, e aí precisa deixar. É que nem a mãe, que nem eu brinco, a mãe diz, leva o casaco que vai ficar frio. Não levo. Leva o casaco que vai ficar... Não levo. Aí a criança tem que passar frio, né, pra aprender a... Mas eu acho, Andy, que tu falou uma coisa sem conhecer muito a astrologia, mas que tem tudo a ver com a astrologia, quando tu falou desse pai, né, que ele fala. O Saturno, ele é considerado o pai, a autoridade, né? Ele é o pai da astrologia, né? Sim. Então é como se agora que ele chegou na casa dele, é como se ele estivesse cobrando. O que vocês fizeram com essa minha casa? Como que vocês cuidaram disso? Vocês são responsáveis por isso. Oi, Lili! Saudade de ti, amada. A Maria Lili botou umas carinhas rindo da gente, falando dos pais. Mas é verdade, né? O universo superior são nossos pais e nos sacodem, mas até que a gente aprende. E aí que é nesse momento mesmo que a gente tem que estar olhando aí pra dentro, pra tentar enxergar tudo de forma diferente, né? Porque se vitimizar, se sentir triste, ficar pra baixo, só deixa tudo pior, né? Este é um ano que, se as pessoas ficarem de corpo mole, se achando vítima, tudo, tipo assim, não vão sair do lugar, porque os planetas também que estão lá, eles vão tirar todo mundo da zona de conforto. Eita, que a gente é o sacudidão do pai e da mãe, então. Como que a gente lida com esse não saber? A Maria Lili colocou, passei muito frio quando eu era criança. É verdade. Ela pergunta se ela é aquariana? Tu é aquariana, Lili? Vamos ver se ela vai responder. Vamos lá, pessoal, façam perguntas aí pra gente, que o nosso tempo daqui a pouquinho já tá terminando. A gente quer a interação de vocês, é muito importante pra gente também saber como vocês estão se sentindo nesse momento.
Vocês estão sabendo lidar com a situação? Tá complicado, né? Depois ali a gente vai deixar, lembrando o link das perguntas, daí vocês podem dizer qual é o signo de vocês, ou ascendente, ou enfim, as perguntas que vocês quiserem, né, personalizadas para a Silda, e aí ela vai responder um por um, depois a gente vai deixar ali salvo nos stories aqui do Namastê. A Lili colocou, sou peixes. Aqui passou muito frio. Aqui passou muito frio. Viu? Ó, isso já é um preconceito. Achei que era aquariana porque são mais rebeldes, né? Eu tenho uma filha aquariana, por isso que eu tô falando dos aquarianos. Ai, ai, ai. Perguntas, meus queridos? Alguém tem mais perguntas? Daqui a pouquinho, lembrando que tem a meditação Ho'oponopono, que inicia às 8 horas. A gente espera todo mundo. Agora já é 7h30? 7h30. Não sei se esperar mais um minutinho, se alguém tem uma pergunta, tu quer falar mais alguma coisa, Silda? Eu acho que desse momento, algum recado que tu tenha, né? De todos os signos aí, de forma geral, dos planetas, então, desse novo ano, né? Que estão aí posicionados contra o corpo mole, né? O pai e a mãe dando a sacudida aí para despertar. Então, qual é o teu recado, né? Pra gente levar esse momento, independente do signo, né? De boa forma, de acordo com a astrologia, com as energias aí que estão regendo no momento, né? Olha, de forma geral. Eu acho que a gente sempre precisa se reinventar, sempre precisa aprender alguma coisa, né? E que o momento é esse, né? Da gente se unir, um ajudar o outro, né? Não se colocar num lugar sozinho. Eu acho que a gente tem que se colocar no mundo sabendo que existe o outro, né? Acho que tem muito a ver com isso, assim, né? E acreditar, ter fé, né? Eu tenho Júpiter na casa 1, né? Então, assim, acredito muito, né? Nos meus mestres, acredito em Deus, né? Acredito que tudo que a gente está vivendo é porque a gente precisa viver. E acho que principalmente isso que a gente falou, né? Não ir, porque a gente tem vários caminhos, né? Tem o caminho da fé, tem o caminho do vitimismo, tem o caminho da rebeldia, tem vários caminhos. Então, pensar, né, em como a gente está agindo e o que isso está trazendo pra gente. Se a gente está ficando mais ansioso cada vez mais, ou se a gente está ficando mais nervoso cada vez mais, ou se a gente está tranquilo com a situação, seguindo as regras, né, de higienização, né? Vamos falar que é muito importante tudo isso. Eu estou falando de seguindo de como a gente está internamente, né? No sentido de como a gente está se sentindo nesse momento. E despertar para isso mesmo. Vamos ver. A Dani colocou união, isso aí, muita união, né? Todos juntos a gente é mais forte, a gente vai longe. E eu acho que é isso, né? Queria agradecer, né? Gratidão a todos por terem vivido com a gente esse momento, né? Que a minha paz seja a paz de todo mundo, né? E que a gente possa viver mais momentos assim, depois, né? Presencial, a gente pode pensar em fazer um aqui presencial, com todo mundo junto, né? Então acho que é isso. Namastê. Gratidão, pessoal, muita gratidão. Deixa eu virar aqui e vou filmar eu e a Silda agora para agradecer para vocês aqui. Opa. Lá tá a Sildinha, eu tô aqui respeitando os 2 metros de distância. Ai, meus queridos. Álcool gel, então, que nem eu falei antes no início, né? E espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, né? Foi a primeira vez que a gente fez uma live ao vivo, então não reparem, a gente não tem, né, Silda? Não. Muita experiência com isso. Ainda não. Deixa eu ver. A Adri perguntou: você interpreta a Lilith Roda da Fortuna e Nodes Lunar no mais? Sim. Sim? Sim. Então, para mais informações sobre isso, sobre o mapa astral, vocês acessem lá o @sabedoria _ né? Isso. Da _lua, que a Silda responde todas as dúvidas de vocês por ali. E eu também vou colocar o link aqui nos stories, né, para vocês fazerem as perguntas e ela vai responder por escrito ali também. Gente, muito, muito, muito obrigado, muita gratidão, né, Silda, do fundo do coração, por vocês estarem presentes com a gente no momento. Foi muito importante a presença de vocês,
né? Todo mundo aí querendo ter autoconhecimento, né? Despertar nesse momento que tá todo mundo precisando. E juntos a gente é muito mais forte que tudo isso. Vai passar, vai dar tudo certo, né, Cidinha? Vai E sim. logo vem um outro ano astrológico aí, depois, né? E assim vai indo e tudo passa, tá bom? Um beijo. Tchau. E aí, daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai preparar aqui tudo. E aí, às 8 horas, pessoal, a gente se reencontra aqui para nossa meditação Ho'oponopono. Importante vocês estarem num lugar confortável da casa de vocês.